quatro maiores. Eu sou o De Lazari e trago até vocês as informações dos 4 maiores times de São Paulo. Mas nesse vídeo nós vamos falar sobre uma iniciativa primordial aí do São Paulo, né? O São Paulo deu aula contra o preconceito, contra o racismo e enviou propostas para a FIFA e para a Conmebol implantarem estas propostas nos seus campeonatos e ajudarem na propaganda, na divulgação do combate contra o racismo. Iniciativa fantástica do Júlio Casares, da direção do São Paulo. A gente comenta muito aqui, talvez, a força de bastidor do São Paulo, mas o São Paulo sai na frente como exemplo aí em relação a tudo que está acontecendo no cenário mundial, mas principalmente aqui no cenário sul-americano. E eu vou te falar por que o São Paulo fez isso. Daqui a pouquinho vou trazer todas as sugestões de melhoria que o São Paulo enviou e notificou a FIFA e a Conmebol. Mas antes de mais nada, eu peço para você que você, é claro, amigo aí do canal, se inscreva, né, no canal se ainda não é inscrito. E claro, deixa já aquele like aí para não esquecer, né? Depois lá no fim acione o sininho de notificações para sempre receber informações nossas, porque você ajuda muito a gente a continuar trazendo informação de qualidade para o amigo que está aí do outro lado na telinha, tá bom? O que aconteceu aí? O cenário todo nós já sabemos, né? Que aconteceu no jogo lá do Sub-20 entre Palmeiras e Cerro Porteño. Isso foi notícia aqui do ato de racismo de alguns torcedores contra o Luigi, né? Jogador do Sub-20 do Palmeiras na Libertadores Sub-20. Eu vou pôr o card aqui para quem não viu ainda. Depois do vídeo aí, entra lá e vê sobre essa matéria, tudo que nós falamos nessa matéria. E aí repercutiu, a Leila Pereira pediu punição ao Cerro Porteño, né, por conta dessa atitude lá, e também pediu punição para a arbitragem, que não tomou a medida que tinha que tomar. E no fim das contas, a Conmebol só puniu o Cerro Porteño com questões simples, né? Fechamento de portão no jogo do Sub-20 e uma multa de $50 mil. Dólares não, reais, $10 mil. Era a menor multa que podia ser dado, a Conmebol deu. A Leila, insatisfeita, cobrou um posicionamento da Conmebol e aí teve o sorteio da Libertadores. A Leila não foi até o sorteio. E ali naquela questão, o presidente da confederação, ele fez um discurso ali, dizendo que ia reunir os dirigentes, né, dos 10 países, para ver o que ia ser feito no combate ao racismo, mas falou em português, tá? No discurso que era sobre o combate ao racismo. Quando ele deveria ter falado na língua dele, que é o espanhol, para pegar os outros 10 países que têm problemas com essa situação de racismo. Porque o racismo, ele é considerado o racismo ser um crime somente aqui no Brasil. No Uruguai não é, na Colômbia não é, no Paraguai não é, né? E eles acham que é uma coisa aqui que é de marica, como disse um senador lá do Paraguai. Gente, teve até disso. E aí, o que acontece, né? Para fechar com chave de ouro, após essa reunião que teve lá da Libertadores, do sorteio, um repórter da TNT perguntou, né? Porque cogitou-se aqui no Brasil, inclusive, dos times brasileiros se juntarem e ano que vem não participar da Libertadores, tá? E quando eu falo para fechar com chave de ouro, estou sendo irônico, tá, gente? O que aconteceu? O Alejandro Domingues, que é presidente da confederação lá da Conmebol, ele foi perguntado sobre a questão dos times brasileiros não participarem da Conmebol do ano que vem. E aí ele foi super infeliz, né? Se é que não foi preconceituoso na sua colocação. O que ele disse? Ele disse que assim, é a mesma coisa que o Tarzan viver sem a Chita. Quem acompanhou o Tarzan na sua infância, ou até agora, né, aí da juventude pelos desenhos, sabe que a Chita é uma macaca, né? Que é parceira ali do Tarzan nas aventuras que tem no filme e no desenho do Tarzan. Mas ele foi super infeliz porque ele quis dizer que a Conmebol é o Tarzan e a Chita são os times do Brasil, ou seja, chamou os brasileiros de macacos, como o que acontece em todos os países sul-americanos.
Eu trouxe uma matéria também sobre isso, vou deixar no card aqui, e depois você também verifica, depois que terminar esse vídeo aqui, acompanha por lá, vou deixar na descrição também o link se você quiser ver o que eu falei sobre essa matéria. E aí, isso aí foi a cereja do bolo mais podre, né? Para fechar toda a situação de um racismo que existe aqui na América do Sul, dos países sul-americanos em relação aos brasileiros, porque nós somos os únicos também que falamos português aqui, né, na região. E aí, isso aí caiu muito mal, né, mundialmente. Ele pediu desculpas, e isso aí eu trago na matéria, né? Já horas depois, dizendo que não foi isso que quis dizer, mas já tinha dito, né, gente? A realidade, a gente fala que o coração está cheio, né? E foi o que ele fez lá. A Leila pediu na FIFA o quê? A retirada do Alejandro Domingues como presidente da Conmebol. E aí, na hora de fazer os atos aqui de protestos no Brasil, né? O que aconteceu? Os clubes fizeram um memorando e assinaram esse memorando. Quem não assinou? Flamengo. O time de maior torcida do Brasil, através do seu presidente, o BAP, não assinou, o que para mim é vergonhoso, né? Por quê? Porque o racismo existe, o Flamengo for jogar lá fora, vai acontecer a mesma situação, se é que já não aconteceu em outros momentos, se eu não me engano, aconteceu com o Bruno Henrique já, salvo engano, tá? E aí, o que acontece? Tem que se reunir, tem que esquecer que essas briguinhas Flamengo-Palmeiras, São Paulo-Palmeiras, Botafogo-Palmeiras, né? Esquecer isso tudo, somar forças e cobrar punições fortes, né? Se reunir aqui no Brasil e mostrar a força do futebol brasileiro. Já são 6 títulos nos últimos 6 anos de brasileiros, né? 2 do Palmeiras, 2 do Flamengo, do Fluminense e do Botafogo. Então, assim, estamos no domínio do futebol sul-americano em termos de clubes. Em termos de seleção, não, a Argentina tem dominado. Mas em termos de clubes, que é a Libertadores, que pega onde os maiores atos de racismo acontecem, tá escrito, né? Então, cobra-se. Aí o que fez o São Paulo antes de começar o campeonato da Libertadores, e também mandou para a FIFA como sugestão, mandou uma nota, tá? Que diz o seguinte, vou pôr na tela e vou ler para vocês os 6 itens, e depois nós vamos desmembrar item a item para conversar, para saber o que o amigo do canal acha, tá bom? Então, o que diz os 6 itens? Vamos lá, na telinha, ó. O São Paulo sugeriu perda de 3 pontos pelos clubes cujos torcedores, representantes ou membros da comissão técnica cometerem atos de racismo, com a possibilidade de perda de 1 ponto se houver a identificação e responsabilização criminal dos envolvidos. Sigo lendo e já já a gente vai bater um papo sobre isso. Multas de até $500 mil, cerca de 2,8 milhões de reais, para os clubes, podendo ser reduzida para $100 mil, cerca de 571 mil reais, se houver identificação. Eliminação do torneio em caso de reincidência do clube. Responsabilização de árbitros que deixarem de aplicar o protocolo de racismo da FIFA, com multa para a associação responsável. Registro de torcedores, atletas, dirigentes e membros de comissão técnica para que outras medidas possam ser aplicadas em caso de reincidência. Transparência nos processos disciplinares e punições que devem ser divulgadas publicamente. Então, São Paulo enviou essa nota aí que você viu aí na telinha, com esses teores, para a FIFA e para a Conmebol, até para colocar no regulamento desse ano da Conmebol, antes de começar a Libertadores de grupos, sugerindo isso daí, esse aditivo, né, no campeonato da Libertadores. Porém, eu acho difícil, eu acho mais possível que isso aconteça, se acontecer, a partir do ano que vem, porque subentende que como a Libertadores já teve primeira fase, segunda fase, terceira fase, já houve o início do campeonato e você não poderia fazer mudanças no regulamento. E as questões necessitam aqui de um trabalho de convencimento, né, das equipes da América do Sul,
para assinarem esse regulamento, tá? Então, o que acontece? Vamos aí pegar item por item e falar. Vamos falar aqui, ó, do primeiro item. Perda de 3 pontos pelo clube cujos torcedores, representantes ou membros da comissão técnica cometerem atos de racismo, com possibilidade de perda de 1 ponto se houver identificação e responsabilização criminal dos indivíduos. Aí em azul, né? Circundado em azul clarinho aí. O que eu acho sobre isso, tá? Eu acho que tem que acontecer mesmo. Mas, assim, poderia ser até mais incisivo. Tá, mas entende-se que a primeira vez, a partir do momento que é um regulamento, perda de 3 pontos. Identificou, trouxe quem foi o cara, perda de 1 ponto. Legal, né? Medida, eu acho que correta, porque as outras medidas vão complementar esse item, né? O que diz aqui, multa no vermelhinho clarinho agora, tá, gente? Multa de até 500 mil para os clubes, podendo ser reduzido para 100 mil se houver identificação. Então, a mesma coisa, identificou. Então, em vez de perder 3 pontos, perde 1, e a multa cai de 500 mil para 100 mil dólares. Ok, tem que punir mesmo financeiramente o clube. Por quê? Porque assim vai se criar o quê? Campanhas para os seus torcedores, campanha no estádio, para que isso não aconteça. E aí, eliminação do torneio em caso de reincidência do clube, nesse alaranjado aí, né? O que é correto, né? Fez uma vez, já tinha orientação, já tinha campanha, já foi multado, já foi falado, aconteceu, já perdeu ponto. Pô, a torcida no outro jogo faz a mesma coisa? Esquece. Elimina do torneio. E eu digo mais, São Paulo devia pôr aqui até mais um item. Banir de competições internacionais por 5 anos, como aconteceu no caso lá da Juventus e do Liverpool, lá na década de 80, salvo engano. Aí você pega outro item aqui agora no verdinho, né? Responsabilização de árbitros que deixarem de aplicar o protocolo de racismo da FIFA, com multa para a associação responsável. Exato, vai na veia essa daqui, né? Por quê? Por exemplo, o árbitro lá do jogo Palmeiras Cerro Porteño Sub-20 da Libertadores deixou de aplicar esse requisito lá, porque a orientação é parar o jogo, mandar ir lá identificar e prender o cara ou tirar dali e se for o caso, parar a partida. É o protocolo da FIFA, para isso ficar bem claro que o que está sendo feito está errado, tá? Então, esse item é importantíssimo, porque cobra das entidades que apitam o jogo. Porque esses caras, gente, são o quê? A maioria também que apitam aqui na Conmebol, sul-americanos, argentinos, uruguaios, paraguaios, colombianos, que, como eu disse, no país deles não tem essa lei, não é crime para eles. Mas tem que haver uma conscientização disso, né? Desse preconceito que está errado, tá? No item roxinho, registro de torcedores, atletas, dirigentes e membros de comissão técnica para as outras medidas que possam ser aplicadas em caso de reincidência. Eu digo até mais, gente, em caso de reincidência, se você vai banir o clube, e no caso aqui é um dirigente, é um treinador ou é um jogador, né, que nós já vimos vários atos de racismo dentro de campo, né? Eu lembro de um caso que teve com grafite. O que seria legal? Bane o cara do futebol. E acabou. Ele fez uma vez, dá uma suspensão de 6 meses. Ele fez de novo, bane o cara do futebol. Ele que vai fazer outra profissão, outra coisa, porque ele não serve, ele não é gente, né? E aí, o último item aqui, ó, transparência nos processos disciplinares e punições, que devem ser divulgadas publicamente. Por que esse critério? Tem que ser publicado, tem que ser falado, para dizer que tem critério, que o regulamento é seguido, que as punições são iguais para o time A ou para o time B, independente da camisa. As coisas têm que ser muito claras, tá? Então, importantíssimo o que fez o Júlio Casares, presidente do São Paulo, um passo à frente de todos, já mandou para as duas instituições as sugestões,
né? Isso serve como uma cobrança, e olha que o presidente do São Paulo não foi jogador do São Paulo, foi o jogador do Palmeiras. Mas esse pedido, gente, é por um bem maior do futebol e por um bem maior da humanidade, gente, tá? Ah, mas você está exagerando, Elazar. Não, não estou exagerando. Porque quando se educa uma América do Sul inteira em relação a esse assunto, para você ter um comportamento decente nos estádios, isso pode fazer o que? A transformação das crianças, das gerações atuais, para que isso não ocorra no futuro, tá, gente? Porque para eles lá, infelizmente, para eles isso é normal e não deveria ser, né? E não deve ser, porque você vê que o último cara que fez isso segurava uma criança no colo, o que será dessa criança? Então, parabéns ao Júlio Casares, parabéns ao São Paulo, parabéns à Leila também, que vem lutando muito por isso. Aqui um negativo para o presidente do Flamengo por não ter assinado lá a manifestação contra esses atos de racismo, né? Enviando, solicitando a saída do presidente da Conmebol, né? Fica aqui esse adendo também, não podemos esquecer, né? E é assim mesmo que deve se comportar o futebol brasileiro. Cobranças fortes, enérgicas e que unam os clubes. Esses outros 10 países, os clubes, só vão entender quando sentirem aonde? No bolso, com a multa, e, claro, desportivamente, com as punições esportivas, retirada de ponto e até exclusão de campeonato. É assim que tem que funcionar, no meu ponto de vista. Agora, amigo do canal, se concorda com isso aqui, se achou que foi um gesto nobre, um gesto correto do São Paulo, por favor, né? Comenta aí. Se você acha que não, que é mimimi, comenta também. O seu comentário aqui é sempre muito bem-vindo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das informações. Se gostaram, é claro, deixa aquele like maroto, como diz o meu filhão. Se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. Gostou demais da conta? Compartilhe com os amigos, com a família, e todos contra o racismo. Valeu, um abraço.